Olá, sejam bem-vindos ao Hoje News. A calvície não é uma doença capilar exclusiva do sexo masculino. Ao contrário do que muitos pensam, as mulheres também podem desenvolvê-la. Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira para Estudo e Cabelo, estima-se que somente aqui no Brasil, 42 milhões de pessoas tenham calvície. Vale ressaltar ainda que a queda incomum de cabelo nem sempre pode ser associada a fatores genéticos. Mas esses dados não precisam assustar vocês. Atualmente, existem procedimentos específicos como o implante capilar, uma solução cirúrgica e definitiva para o problema. Ele é responsável por garantir resultados rápidos e naturais. Quem vai falar sobre isso conosco é o cirurgião plástico especializado em implante capilar, Dr. Carlos Alberto Calisto. Seja muito bem-vindo ao Hoje News, doutor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, Jordana. Doutor, como a calvície feminina pode ser identificada? Hoje é uma coisa que tem chamado muita atenção, que o nosso número de pessoas, a procura pelo sexo feminino, ela é muito alta hoje. Eu diria que no consultório, 40% dos nossos pacientes são pessoas do sexo feminino. E 30% do movimento cirúrgico, hoje, as cirurgias são realizadas para o sexo feminino. A calvície feminina, ela tem uma procura muito grande, principalmente pela naturalidade de resultados que nós temos obtidos hoje com transplante capilar. Mas não só o transplante capilar é a solução para quem tem um certo grau de calvície, como no caso a calvície feminina. Nós temos também hoje tratamentos clínicos à base de medicamentos que nós conseguimos ou protelar o procedimento cirúrgicos ou mesmo fortalecer a raiz do cabelo, fortalecer as características em termos de espessura do cabelo. Nesse sentido, quais são as principais causas da calvície feminina? A principal causa da calvície feminina é a parte hereditária, é uma calvície hereditária. Essa é a mais comum hoje. Porém, nós não podemos esquecer que nós estamos hoje diagnosticando algumas patologias que ocasionam a calvície, como uma fibrose frontal fibrosante, o líquen plano, que são doenças, são patologias que acometem o couro cabeludo, que podem levar à morte da raiz, propriamente dito, em português mais claro, da raiz do cabelo. Então, nesses pacientes que apresentam patologias no couro cabeludo, que podem ser doenças inflamatórias ou mesmo doenças autoimunes, nós temos que dar um diagnóstico para excluí-las, porque a presença dessas patologias podem ocasionar um fracasso de um procedimento cirúrgico, no caso, o transplante capilar. Então, nós temos que excluir essas patologias. Essas patologias, elas podem responder a tratamentos clínicos e solucioná-las. E naqueles casos, como por exemplo, uma fibrose frontal fibrosante, que você não consegue fazer com que nasça cabelo novamente, mas você consegue estabilizar a patologia, você tem que estabilizar essa patologia por 2 anos para que você possa fazer o transplante capilar. E o que difere a calvície da queda de cabelo que são causadas naturalmente ou por químicas? O que difere, é muito boa essa pergunta, porque as pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, não é. No caso do sexo feminino, é fundamental que nós façamos um exame detalhado do couro cabeludo, que vai desde um exame com aparelhos, que é um caso de policoscopia ou dermatoscopia, em que você consegue ver como está o couro cabeludo em termos de cicatrização dos poros ou dos orifícios por onde havia cabelo, se esses orifícios estão cicatrizados ou não, se eles apresentam algum tipo de fios um pouco mais finos ou fios interrogação, que no caso é a alopecia areata, que é uma coisa que reveste,
E porque no caso de química, muitas vezes você há um certo traumatismo do couro cabeludo, há um certo destruição desses folículos, há uma destruição dos ósseos por onde nasce o cabelo. Então é imperativo que você faça, fundamental que você faça uma folicoscopia. Claro que muitas vezes há necessidade que seja realizado um procedimento um pouquinho mais agressivo, não totalmente agressivo, mas que seria o quê? Uma biópsia do couro cabeludo, para que você afaste qualquer patologia ou qualquer agressão que possa estar ocasionando ao couro cabeludo que esteja levando a um grau de calvície. E existem formas de prevenção, doutor? A primeira prevenção é o quê? Se você tem um diagnóstico de uma certa oleosidade no couro cabeludo, eu acho que você tem que evitar essa oleosidade, porque a oleosidade já é, digamos, o primeiro sinal que possa haver algum dano à raiz do cabelo. Então você tem que tratar essa oleosidade do couro cabeludo. Do momento que você sente que está havendo um certo enfraquecimento dos seus pelos, das hastes foliculares, você tem que procurar um profissional para que você afaste qualquer diagnóstico de alguma patologia e que você possa fazer algum suporte de tratamentos clínicos para que você possa restaurar o aspecto dessa raiz do cabelo e principalmente da haste, que é o pelo, então de você engrossar um pouco o cabelo. Dicas valiosíssimas aí, então, Dr. Calixto. Diante desses problemas, como nós podemos identificar a hora certa de fazer o implante capilar? Essa é uma pergunta muito frequente, que as pessoas falam: qual é a idade? Eu sou muito jovem para fazer, ou eu não estou numa fase, a minha idade já está mais avançada. Não existe idade avançada. No caso do sexo feminino, nós temos pacientes que nos procuram por uma cirurgia na faixa de 25, 30 anos. O que necessita aqui é um bom diagnóstico, é de você ter certeza que isso aqui é uma alopécia androgenética de padrões femininos. Aí sim você pode intervir com 25, com 30 anos. Mas muitas vezes a pessoa está numa faixa de 40 anos, 50 anos, você tem que excluir, claro, se a pessoa já entrou na sua fase de menopausa, está fazendo reposição hormonal, você tem que ver o motivo que está havendo esse enfraquecimento do cabelo. Mas se caracterizando que é uma alopecia androgenética, não tem idade para que você faça esse tratamento. Agora, há casos que os pacientes nos procuram por exemplo, na faixa de 40 anos, que as pessoas foram submetidas a uma cirurgia de face para um rejuvenescimento facial e que por essa cirurgia há um certo enfraquecimento na região temporal, essa face aqui do cabelo, muitas vezes há um certo enfraquecimento, ocasionado muitas vezes até pelo procedimento de rejuvenescimento facial. Aí sim você pode então intervir e fazer um procedimento cirúrgico, no caso do transplante capilar, para você devolver essas raízes na linha anterior. Doutor, já existem estudos científicos que comprovam que a Covid-19 pode ter relação com a calvície? Veja bem, não é que existe estudos científicos. A Covid é uma coisa muito nova, você para ter um estudo científico que comprove isso, seria uma coisa que levaria um certo tempo. Mas o que você tem é uma coisa observacional, em que você está observando que realmente está acontecendo um eflúvio telógeno, nos pacientes que adquirem Covid, principalmente numa coisa mais antecipada. Você, quando passa por um estresse, por exemplo, normalmente 3 meses após pode acontecer o que nós chamamos de eflúvio telógeno, que é o enfraquecimento dos cabelos, e isso você tem tratamento clínico, isso se restabelece. No caso do Covid, o que está acontecendo, no caso quando a pessoa adquire o Covid, o estresse é muito maior. Então, o que nós estamos observando é que esse eflúvio telógeno tem ocasionado antes de 3 meses. Muitas vezes, com 30 dias, há uma rarefação intensa das raízes do cabelo, mas existem tratamentos à base, tratamentos tópicos, que nós podemos reverter isso.
Doutor, Não há necessidade de um transplante capilar. perfeito. Doutor, então, para a gente finalizar e sanar as dúvidas de quem está nos acompanhando neste momento, quais são as principais técnicas realizadas no implante capilar? Nós temos duas técnicas que podemos utilizar no transplante capilar. Uma é uma técnica bem clássica, convencional, que é do FUT, que é uma tira, que tem uma cicatriz linear, que dá um resultado também consistente. Mas é uma cirurgia em que tem cicatrizes, uma cicatriz muitas vezes foge ao controle do cirurgião, foge ao controle do paciente, essa cicatriz pode deixar alguma marca, ela pode esgarçar, então ela pode deixar algum estigma que foi operado. Já no caso de uma técnica hoje que nós fazemos há mais de 5 anos, que é uma técnica chamada FUE, que você não tenha a incisão ou a cicatriz linear em que há a extração do cabelo, essa é a técnica ideal, é a técnica hoje nossa predileta que nós indicamos aos nossos pacientes, em que não há necessidade, tá, de você ter uma cicatriz. Você então extrai os cabelos. Claro que muitas vezes você pode ter que, às vezes, encurtar um pouco o cabelo, abrir uma certa janela não digo raspar o cabelo, mas enfraquecer um pouco o cabelo na área doadora em termos de cortes para que você possa extrair, mas que isso aí também não deixa nenhum estigma que a pessoa foi operada. E como funciona o pós-operatório? O pós-operatório hoje de uma cirurgia dessa é muito tranquilo. Uma cirurgia dessa, as pessoas voltam às suas atividades no dia seguinte e atividades físicas em termos de caminhada, corrida, bicicleta, eu recomendo 3 dias, ela já pode voltar a essas atividades básicas, tá? E academia, em termos de musculação, com 7 dias estão liberados. Claro que procedimentos como natação, futevôlei, que está muito em alta hoje, um jogo de tênis, aí eu vou pedir então que tenha um bom senso de 30 dias. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje News. Nós estamos sempre de portas abertas para te receber. Muito obrigado, digo eu, tá? E eu também estou aberto a vocês, tá? Muito obrigado pela atenção. Até breve. Como o Dr. Calixto explicou, a calvície pode ser resolvida e não há motivos para você ficar de mal com o seu espelho. Pelo contrário, você deve se sentir cada vez mais bonita e atraente. Não deixem também de praticar o autocuidado. Ele é extremamente importante para a nossa saúde mental. Nós somos a nossa própria casa. O Hoje News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembre de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até breve!